Candidato, 3 inquéritos da Polícia Federal investigam o seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva. A suspeita é de corrupção e tráfico de influência em órgãos federais. A PF apura se ele usou o fato de ser o seu filho para conduzir negócios de interesse privado dentro do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde e também na Dataprev. Os brasileiros não merecem algum tipo de explicação mais robusta diante de tudo isso que a Polícia Federal levantou até agora? É adequado o chefe de gabinete da Presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É totalmente errado. Candidato, o senhor há pouco citou o escândalo do INSS. E as investigações revelaram que mais de 60% desses descontos sob suspeita aconteceram no seu governo. O presidente do INSS no seu governo, ele está preso preventivamente. Que explicação que o senhor dá hoje a esses aposentados e pensionistas? Nós já demos a explicação. Agora, fato é que no segundo ano do seu mandato, a quantidade de descontos suspeitos de legalidade mais do que triplicou em relação a 2022. O senhor disse que pediu explicações a Lupe e que ele saiu do governo, mas recentemente o senhor subiu num palanque com Carlos Lupe, fez elogios a ele, recebeu apoio dele. Então pergunto ao senhor, o senhor não vê problema em pedir voto ao lado de alguém que demorou para agir, para barrar os desvios e foi o responsável pela indicação do presidente do INSS que está preso? Porque a imprensa brasileira comprou uma mentira, vendeu a mentira e nunca reconheceu que comprou a mentira. Candidato, o jornalismo da Globo cumpriu a sua obrigação de noticiar os fatos durante essa conferência. É difícil pedir desculpa. Candidato, a dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. As estatais brasileiras federais estão acumulando um prejuízo de 20 bilhões de reais no seu governo. E o caso mais emblemático, mais grave, é o dos Correios. Já são 4 anos seguidos de prejuízo. É um rombo histórico. São 15 bilhões de reais, candidato. Nos últimos 24 anos, então, 17 foram com o PT na presidência. O senhor está no terceiro mandato, são 12 anos na cadeira de presidente. Na sua avaliação, candidato, por que, nesses mais de 20 anos, o crime organizado se espalhou pelo Brasil? Lembrando, então, que o senhor vai completar 12 anos como presidente. O PT governa a Bahia tem 20 anos. E a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O maior número de mortes violentas de crianças e adolescentes é o triplo da média nacional. Por que o PT não tem conseguido coordenar ações eficientes em segurança na Bahia, mesmo governando o país e o Estado ao mesmo tempo e há tanto tempo, candidato? Os inquéritos da Polícia Federal investigam o seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva. A suspeita é de corrupção e tráfico de influência em órgãos federais. A PF apura se ele usou o fato de ser o seu filho para conduzir negócios de interesse privado dentro do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde e também na Dataprev. Os policiais federais afirmam também que ele mantinha uma sociedade oculta com outros 2 empresários, Fernando Bittar e a lobista Roberta Luxinger. O senhor tem dito que é seu filho que tem que provar que é inocente e que, se ele for culpado, não vai haver privilégios. Mas cabe ao senhor responder pelo governo. Pergunto então ao senhor, que avaliação o senhor faz dessas acusações de corrupção e tráfico de influência na sua gestão? Veja, primeiro, Trali, não tem nenhuma acusação. São ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometeu ilícito. Tudo que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar, será dado toda e qualquer garantia. Esse é o comportamento do presidente da República. Não é do pai do Fábio, é do presidente da República, que tem que olhar para 215 milhões de brasileiros em igualdade de condições. Mas, candidato, e as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular dessa lobista Roberta Luxinger? Mensagens? Numa das conversas, candidato, ela afirma que seu filho entra em campo quando precisa e que os 2 eram uma coisa só. E ela diz, abre aspas, eu sou o Fábio. Numa outra mensagem, ela afirma, eu trabalho a política via palácio. Eu sou boa de costura política. Os brasileiros não merecem algum tipo de explicação mais robusta diante de tudo isso que a Polícia Federal levantou até agora? Trali, você é jornalista e você conhece isso melhor do que ninguém. Eu fui vítima disso na Lava Jato, da maior mentira montada neste país para evitar que eu fosse presidente da República. Eu poderia ter feito qualquer coisa para me prestar depoimento. Eu fiz questão de prestar mais de 20 depoimentos. Fiquei 580 dias na cadeia porque somente eu sabia a verdade. E eu queria provar que a imprensa estava divulgando coisa mentirosa, que o Moro tinha mentido para a imprensa, que o Delal tinha mentido para a imprensa. Com meu filho vai acontecer a mesma coisa. Só ele sabe a verdade. Se ele fez erro, ele pagará. Não existe outro jeito. Ele não será protegido por ser meu filho, por ser meu irmão, nada.
Candidato, num desses inquéritos, a Polícia Federal ela traz indícios de que seu filho teria atuado junto ao Palácio do Planalto para agendar uma reunião entre essa lobista e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido como Berger. E aí, numa dessas mensagens, a lobista avisa seu filho que chegou a Brasília. E ele responde, que ótimo, vai com tudo. É uma relação adequada, candidato? Você acha que se eu pegasse o seu celular e fosse investigar tudo que você falou, só eu estou dizendo para você que o fato de ter pego conversa no telefone não justifica absolutamente nada. Sobre essa lobista, e eu gostaria justamente de saber, porque foi outra mensagem obtida pela Polícia Federal, que diz que essa lobista, Roberta Luxinger, afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica, é de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte, malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. A investigação da Polícia Federal envolve também um outro nome muito próximo ao senhor, que é o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. A Polícia Federal diz que foi ele quem ajudou a agendar essa reunião dessa lobista no Ministério da Saúde e chegou até a receber a minuta de um contrato que favoreceria a empresa ligada ao careca do INSS, que é considerado o pivô do escândalo do INSS. A minha pergunta ao senhor é a seguinte, o senhor não considera que esse tipo de relação leva suspeitas para dentro do Palácio? Leva, lógico que leva. Leva suspeita e leva desconfiança para mim. Porque o Marco Aurélio é meu chefe de gabinete. Mas não foi só isso. Ela conseguiu liberar. Não foi só a questão. Ela conseguiu liberar o dinheiro. Tem prova de que é dinheiro público, porque aí é que está o crime. Aí é que está o crime. Por isso é que eu não sou precipitado, Renata. Eu fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha. Eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha. E só foi provado a inocência quando o processo foi anulado. Portanto, como eu não sou juiz, eu vou muito devagar com isso. Sobre a apuração, a Polícia Federal apurou mais. Ela disse também que essa lobista não só teria, por intermédio do seu ex-chefe de gabinete, conseguido a tal reunião, mas ela também pagou despesas pessoais do seu, então, chefe de gabinete. Boletos, parcelas de financiamento de um carro, faturas de cartão de crédito. Ele ganhou ainda joias, pediu a ela um quadro no valor de 100 mil euros. O Marcola disse que, de fato, foi um empréstimo de 249 mil reais, que ele devolveu esse dinheiro. Mas eu pergunto ao senhor, é adequado o chefe de gabinete da Presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É totalmente errado. E o Marcola sabe do erro que ele cometeu, porque não é esse o papel do chefe de gabinete. Ele sabe disso. Ele sabe da importância de ser chefe do gabinete. Agora, ele disse que tomou 249 mil reais de emprestado, é o que está na imprensa. Só ele sabe a verdade, se ele tomou ou não. Agora é o seguinte, ele cometeu um erro, ele pagará pelo erro que ele cometeu. É isso que vai acontecer. Candidato, o senhor há pouco citou o escândalo do INSS, então nós vamos entrar agora nesse assunto aqui com o senhor. Nesse escândalo, para a gente refrescar a memória, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros foram vítimas desses descontos ilegais. As fraudes aconteceram entre 2019 e 2024, podem ter passado de 6 bilhões de reais, e as investigações revelaram que mais de 60% desses descontos sob suspeita aconteceram no seu governo. O presidente do INSS no seu governo, ele está preso preventivamente. O Alessandro Stefanuto ele é investigado por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Que explicação que o senhor dá hoje a esses aposentados e pensionistas? Nós já demos a explicação. Primeiro que nós já devolvemos 3 milhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais. Não tem um aposentado que foi roubado que não foi devolvido dinheiro. E esse dinheiro vai ser ressarcido pelos bens que nós aprendemos da quadrilha. Uma quadrilha que foi montada em 2019, inclusive com a participação do ministro da Previdência daquela época, e nós passamos 2 anos investigando, tanto a CGU quanto a Polícia Federal. Agora, fato é que no segundo ano do seu mandato, a quantidade de descontos suspeitos de legalidade mais do que triplicou em relação a 2022. E o seu então ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado de que havia indícios de irregularidades. Ele soube disso em 2023, ou seja, 2 anos antes da operação da Polícia Federal revelar o escândalo. O Lupe teve tempo para agir, mas ele só suspendeu os contratos 1 ano depois de saber, de tomar conhecimento dos fatos. Que explicações ele deu para o senhor? Renata, nem os contratos foram suspensos pelo Lupe. Nós fomos a fundo para investigar, porque a gente não queria que a quadrilha se desmontasse. Mas demorou. Sabe, demorou porque a investigação demora. Que explicação? O senhor ficou satisfeito com a explicação? A explicação é que a Polícia Federal trabalhou com muita seriedade. A CGU trabalhou com muita seriedade para investigar. O senhor disse que pediu explicações a Lupe, que ele saiu do governo, mas recentemente o senhor subiu num palanque com Carlos Lupe, fez elogios a ele, recebeu apoio dele. Então pergunto ao senhor, o senhor não vê problema em pedir voto ao lado de alguém que demorou para agir, para barrar os desvios e foi o responsável pela indicação do presidente do INSS que está preso? Deixa eu lhe falar uma coisa, ele não está condenado. Ele é um cidadão livre. Você acha que você pode deixar de conversar com uma pessoa que é sua amiga, que cometeu um erro?
Se a pessoa tem liberdade e não está condenado? Não é conversa, Você acha que é assim? Fazer elogios. Não, elogio não. Deixa eu lhe contar uma coisa. A relação política não tem nada a ver com a relação administrativa. Se ele tivesse cometido um erro e a Polícia Federal já tivesse acusado, ele já tivesse sido condenado, era uma coisa. Ele não está. Porque a imprensa brasileira comprou uma mentira, vendeu a mentira e nunca reconheceu que comprou a mentira. Candidato, o jornalismo da Globo cumpriu a sua obrigação de noticiar os fatos durante essa cobertura. É difícil pedir desculpa. A imprensa brasileira sabe que ela produziu um monstro mentiroso chamado Moro, chamado Delayol. Eu não esqueço do PowerPoint mentiroso contra mim. Não esqueço. Além de todos esses descontos indevidos, essa fraude bilionária, né, que começou em 2019, 23, 24, foi descoberta só depois, tem um problema sério hoje ainda no Brasil que afeta aposentados e pensionistas, que é a fila do INSS. Quando o senhor assumiu esse terceiro mandato, o senhor prometeu zerar essa fila, não zerou a fila, hoje ela está na casa de 1.300.000 pessoas. Então, eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor vai fazer, se reeleito, para oferecer mais qualidade nesse serviço essencial para os brasileiros? Se você prometer que vai a Brasília, eu a semana que vem vou anunciar que a fila zerou. A espera de 45 dias vai estar apenas em 251.000 pessoas, que é o normal. Desmontar o Brasil, desmontar a Previdência. Nós chegamos a 3 milhões de pessoas na fila. E nós vamos entregar agora a fila terminada na Previdência Social. Caso Master. Um aliado histórico seu aparece nas investigações. Jacques Wagner, que até junho era líder do governo no Senado. A Polícia Federal apura se ele recebeu um apartamento como propina em troca de promover interesses do banqueiro Daniel Vorcaro na Bahia e no Senado. Apesar dessa investigação, o senhor continuou demonstrando apoio e pediu inclusive votos para o Jacques Wagner. Por isso eu lhe pergunto, antes de pedir votos para ele, não é preciso aguardar as investigações desse caso, esclarecer de fato o envolvimento dele nesse caso? O Banco Master causou um prejuízo a esse país de 60 bilhões de reais. 60 bilhões, não foi 60 dólares, foi 60 bilhões de reais. Sim. E tem muita gente nesse país envolvido. Até agora não está provado que o Wagner tem relação com o Banco Master. O Wagner tem relação com o Augusto, que na época não era nem do Banco Master. Todo santo dia. Você tem um processo, tem uma apuração, tem uma investigação, as pessoas são inocentes até prova em contrário. As pessoas são inocentes até prova em contrário. Se um dia, Renata, você for acusada, você torta para você ter amigo que acham que você é inocente até provar sua culpa. Mas pedir voto para ele antes das Ele é senador da República. Ele é senador da República, candidato à reeleição. É um homem que tem relação comigo há 45 anos, desde o tempo de sindicalista. Eu não posso colocar em dúvida o comportamento e a relação do Wagner comigo por conta de uma eleição. Não posso. Eu posso dizer, eu tenho consciência que o Wagner é honesto. Candidata, a dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor, quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você poderia dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com problema de dívida pública? Porque nós chegamos a 80%, sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. E nem a trajetória da dívida o preocupa. Eu quero a trajetória de baixar a taxa de juros. O próprio ministro da Fazenda do senhor tem manifestado preocupação com a rolagem da dívida pública. Ele disse que o próximo governo vai ter que fazer ajustes fiscais, vai ter que reduzir gastos obrigatórios. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios? Porque é muito importante esclarecer isso para a sociedade e para a população. E se o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios, quais exatamente? Que compromisso que o senhor estabelece, se reeleito? O meu estabelecimento é o seguinte, é fazer esse país crescer. A minha proposta de ser candidato a presidente da República outra vez é porque eu já fiz o básico que tinha que fazer. Você está lembrado que eu comecei em 2003 dizendo que ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estiver almoçando, tomando café e jantando, eu terei realizado a obra da minha vida. Eu fiz mais do que isso, porque eu já acabei com a fome 2 vezes. 2. Você sabe que quando eu voltei agora, esse país estava destruído. Ainda falando sobre economia, sobre essa questão de dívida pública, quero muito ouvir o senhor sobre a crise nas estatais. As estatais brasileiras federais estão acumulando um prejuízo de 20 bilhões de reais no seu governo. E o caso mais emblemático, mais grave, é o dos Correios. Já são 4 anos seguidos de prejuízo. É um rombo histórico, são 15 bilhões de reais, candidato. A própria direção da estatal diz que parte da crise se deve à baixa qualidade na operação da empresa. Não ter eficiência num setor cada vez mais competitivo significa risco de prejuízo. O senhor considera vender os Correios? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você já era nascido em 1985. Desde 85 o Correio Brasileiro vive crise e alguém quer privatizar o Correio.
O Correio é uma empresa muito importante para o Brasil, porque ela está em todos os municípios brasileiros. E um estudo do Todos pela Educação, divulgado agora em agosto, mostra que 6 em cada 10 jovens brasileiros terminam o ensino médio na rede pública sem aprender o básico em matemática. Eu quero saber do senhor por que esse resultado e qual é o seu plano para melhorar, se o senhor for reeleito. Então deixa eu te dizer uma coisa, Renata. Eu sou o presidente da República que mais coloquei aluno na escola de tempo integral. Nós fizemos um pacto com os prefeitos para a alfabetização das crianças na idade certa, que a gente previa até 2030 chegar a 80% dos jovens. Chegamos a 66% no primeiro ano. Sou o presidente que mais fiz universidade nesse país, mais fiz institutos federais. Dos quase 800 institutos desse país, 80% foi feito por mim e pela Dilma. E com relação a essa dificuldade do aprendizado? Veja, a dificuldade no aprendizado, você tem que entender. O estado como o Ceará, a molecada é mais evoluída aqui em São Paulo. Nos últimos 24 anos, então, 17 foram com o PT na presidência. O senhor está no terceiro mandato, são 12 anos na cadeira de presidente. Na sua avaliação, candidato, por que, nesses mais de 20 anos, o crime organizado se espalhou pelo Brasil? Preciso ouvi-lo sobre isso. É importante que a gente contribua para formar as pessoas que estão nos assistindo. Na Constituição de 88, a Constituição aprovou que a segurança pública era da responsabilidade do Estado. A sociedade civil estava cansada dos militares terem ingerência nas polícias estaduais e nós, então, a pedido de todos os progressistas da Constituinte, demos para o Estado. O governo federal ficou com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal. Lembrando então que o senhor vai completar 12 anos como presidente. O PT governa a Bahia tem 20 anos. E a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O maior número de mortes violentas de crianças e adolescentes é o triplo da média nacional. Por que o PT não tem conseguido coordenar ações eficientes em segurança na Bahia, mesmo governando o país e o Estado ao mesmo tempo e há tanto tempo, Então, não seja injusto com a Bahia. Nenhum governador do Brasil, nenhum, conseguiu resolver o problema da segurança pública. Nenhum conseguiu segurar. Se você pegar do Iapoca, Cachoeira, ninguém conseguiu. Ninguém. Você é de São Paulo, Trago. Mas nem tem o governo do Estado e o governo federal, candidato. E você, muito menino, cansou de ver as campanhas do Maluf lá em São Paulo? Bandido bom é bandido morto. Cansou de ver carreta passeando com um artista fantasiado de prisioneiro? Ninguém consegue resolver. Nós estamos preparados para muitas operações. O que eu quero é que prefeituras importantes como o Rio de Janeiro, São Paulo, tem que ter policial com ação de policial. Não vai ficar o policial sem